Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse dia 31 de março. Nós estamos, neste momento, começando essa live para manter a nossa população atualizada e a imprensa colaborando conosco, fazendo essa mensagem chegar através dos diversos veículos à nossa sociedade gaúcha, à nossa comunidade, em cada um dos cantos desse estado do Rio Grande do Sul. Eu começo esse nosso vídeo, atualizando. Nós temos, neste momento, 274 casos registrados no estado do Rio Grande do Sul, com a confirmação dos testes, dos exames feitos no estado do Rio Grande do Sul, e 4 óbitos, 4 mortes confirmadas até o presente momento, em 50 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Eu volto a apelar a todos por união, por solidariedade. Nós precisamos estar juntos, sem enfrentamentos políticos. Nós estamos falando aqui de uma luta coletiva que deve reunir a todos em torno de um mesmo propósito: preservar vidas, preservar a saúde da população e reduzirmos a disseminação do vírus para dessa forma, mantermos os casos mais graves dentro da capacidade de atendimento da nossa rede de saúde. Não se trata de empurrar responsabilidades, terceirizar responsabilidades, mas sim de juntos, com coordenação de esforços, nós podermos enfrentar essa difícil situação. Aliás, falando em coordenação de esforços, eu quero destacar e agradecer e cumprimentar aos outros poderes e órgãos autônomos do Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, que anunciaram hoje que, a partir de um esforço concentrado nos seus próprios orçamentos, na execução dos recursos destinados a eles, vão conseguir viabilizar a devolução de 150 milhões de reais ao Executivo para o enfrentamento do coronavírus. É uma manifestação importante. Nós já viemos trabalhando conjuntamente. Desde o início desta crise, nós montamos um Conselho de Estado, temos trabalhado com sinergia, com sintonia, prestando contas a estes órgãos e, ao mesmo tempo, contando com o apoio deles, com os conselhos, as suas observações, para podermos tomar as nossas decisões, as nossas medidas no Executivo. E por isso eu quero saudar que, para além desta coordenação de esforços, nós temos uma manifestação concreta em valores que serão economizados nos gastos destes outros poderes e que vão viabilizar para nós mais recursos para o enfrentamento do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Nosso agradecimento a todos aqueles integrantes desses poderes e órgãos autônomos por essa manifestação importante com a liberação desses 150 milhões de reais. Alguns dos assuntos que eu quero trazer aqui a vocês: em primeiro lugar, a mobilização coordenada pela nossa Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil, está aqui o nosso Coronel Rocha, que é o nosso chefe da Casa Militar e que coordena a nossa Defesa Civil. Ela concentra as doações feitas por pessoas físicas e por empresas de materiais que possam ser utilizados nesse momento. Por exemplo, luvas descartáveis. Já recebemos 116 mil pares de luvas descartáveis em doação. Máscaras simples descartáveis são 2.650 unidades, 240 aventais, 500 litros de álcool gel. Hoje, nesta data, nós estamos começando a distribuição de 35 mil litros de álcool líquido em 70% para os municípios e hospitais da região sul do estado no combate ao Covid-19. O produto foi envasado pela Universidade Federal de Pelotas. A gente agradece essa parceria. A partir de amanhã, quarta-feira, nós vamos distribuir outros 35 mil litros de álcool para Santa Rosa. Então, são doações e mobilização junto à comunidade, que significa apoio para as pessoas e para instituições que precisam desses materiais e desses itens. E agradecer também a parceria do Exército Brasileiro, que tem sido um importante apoio em todo o apoio logístico, a coordenação logística dessas distribuições de materiais.
Aqui na Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, onde eu estou nesse momento, também está presente conosco o secretário Cláudio Gastal, aqui. Ele coordena também uma série de outros apoios que chegam da iniciativa privada. Só para dar alguns exemplos, respiradores estragados, nós mapeamos e estamos garimpando no estado todo aí com as instituições hospitalares, com hospitais e universidades, e já identificamos até o presente momento 50 respiradores estragados que vão ser consertados e vão ser devolvidos aos hospitais em condições de funcionamento e que poderão salvar muitas vidas. E a gente tem tido o apoio também da iniciativa privada nesta recuperação, neste conserto dos respiradores. Especialmente aqui quero agradecer ao Instituto Cultural Floresta, que tem sido um grande apoiador, mobilizando na iniciativa privada doações importantes que vão ajudar na compra de equipamentos, de materiais e nesses consertos de respiradores que nós estamos identificando pelo estado todo e que sem dúvida nenhuma vão significar possivelmente salvar vidas. Saudar também, né, a doação de EPIs, máscaras, as máscaras com certificação N95 e outros itens que chegam aqui, e também as doações de suporte de empresas e entidades como o Grupo Erval, Sesc, Brother in Arms, Ambev, Docol, Metais Sanitários, Philip Morris, Souza Cruz, Grupo FCC de Campo Bom, do Frio, General Motors, Correios, Capacitar, além aí, como eu disse, do Instituto Cultural Floresta, também da Unimed, que estão fazendo as doações para que nós possamos fazer a coleta naquela pesquisa que já salientamos aqui, liderada pelo governo do estado, numa ação promovida pelo governo do estado, com a parceria da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, da Universidade Federal de Santa Maria e da Unipampa, vão fazer aquela coleta de exames por amostragem na população para podermos identificar a prevalência na população do coronavírus e vão subsidiar as nossas tomadas de decisão e o entendimento da forma como se dissemina o vírus no estado do Rio Grande do Sul. E esta coleta, né, tem um custo com os pesquisadores que vão a campo para fazer essa coleta, e as primeiras rodadas estão sendo aí patrocinadas pela Unimed e pelo Instituto Cultural Floresta, e a gente agradece esse apoio da iniciativa privada para viabilizar essa pesquisa muito importante para o nosso estado, que já é evidenciada e destacada nos principais jornais do Brasil, o que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul nessa pesquisa. É importante salientar também algumas outras iniciativas, o apoio aos municípios, a nossa rede hospitalar. Hoje pela manhã eu visitei o Hospital Vila Nova, aqui em Porto Alegre, e lá no Hospital Vila Nova, visitando as instalações que estão sendo expandidas com o apoio também do município de Porto Alegre, serão viabilizados através da Prefeitura de Porto Alegre. Estive lá com o prefeito Nelson Marquesan Júnior, 66 novos leitos clínicos no Hospital Vila Nova. E o governo do estado, né, ontem nós tivemos uma conversa importante com os deputados federais e senadores da nossa bancada federal gaúcha no Congresso Nacional, com uma parceria da bancada federal, nós vamos viabilizar o aporte de 6 milhões de reais no Hospital Vila Nova. 3 milhões de reais serão da bancada federal, outros 3 milhões de reais do governo do estado, que vão viabilizar imediatamente mais 20 leitos de UTI no Hospital Vila Nova e, no futuro, nos próximos meses, outros novos 20 leitos. Então, vai triplicar a capacidade do Hospital Vila Nova, aqui em Porto Alegre, em leitos de UTI, com este apoio que vem com a bancada federal gaúcha e o governo do estado e também a parceria da Prefeitura de Porto Alegre para a população que é atendida naquele hospital, que também é uma importante referência para a saúde prisional no estado do Rio Grande do Sul. E também com a Associação Hospitalar Vila Nova, nós acertamos a contratação para a reabertura do Hospital Bom Jesus de Taquara. O Hospital Bom Jesus de Taquara tinha sido fechado nos últimos meses e ele vai ser reaberto com 20 leitos clínicos inicialmente e 20 leitos de UTI, sendo gerido pela
pela Associação Hospitalar Vila Nova. Agradecer também a parceria do prefeito Tito, lá de Taquara. Nos próximos 15 dias já se pretende colocar em operação esses 20 leitos novos de UTIs e 20 leitos clínicos no Hospital Bom Jesus de Taquara, atendendo a toda aquela região lá do Vale do Paranhana e os municípios que mandam para lá pacientes. Para Bagé, que é uma situação muito especial, a gente está observando, é o segundo município em incidência do coronavírus em números absolutos. Nós estamos viabilizando R$340 mil de repasses dos recursos que recebemos do Ministério da Saúde, que estamos distribuindo aos municípios. Serão para Bagé R$340 mil para que eles possam dar sustentação, especialmente à triagem de pacientes. E trabalhamos para concluir até o próximo sábado a implantação de 4 novos leitos de UTI lá em Bagé. É a segunda cidade com mais casos de coronavírus no estado, né? A primeira depois da nossa capital, Porto Alegre, e os EPIs, equipamentos de proteção individual, estão sendo mandados em quantidade hoje mesmo para Bagé. Ontem à noite eu falei com o prefeito Divaldo Lara, que está trabalhando muito por lá para enfrentar essa situação difícil, e o governo do estado está ao lado da prefeitura de Bagé para o enfrentamento dessa situação excepcional no caso do município de Bagé. Importante salientar, ontem nós tivemos o lançamento de editais e pela forma de rapidez de aquisições, já entre hoje e amanhã estão recebendo as propostas para aquisição aqui o Estado de equipamentos de proteção individual, também de equipamentos para o LACEN, o nosso laboratório central do Estado. Nós queremos agilizar o processo de exames feitos no LACEN, com equipamento extrator novo sendo adquirido pelo Estado, também os testes rápidos, os kits de teste rápido e de PCR pelo Estado, sendo feitos nesses nossos editais. Então, só para dar os números aqui, nós temos 400 kits de detecção do Covid e 30 mil testes rápidos nesse processo de aquisição feitos pelo Estado. Além disso, né, o extrator de ácido nucleico do PCR, como eu falei, e outros kits vinculados à detecção, aos exames para o Laboratório Central do Estado, sendo adquiridos pelo governo do Estado. E queria salientar também que determinei, conversando com a nossa Secretaria Estadual de Educação, determinei a prorrogação da suspensão das aulas no estado do Rio Grande do Sul, até o final do mês de abril, até o dia 30 de abril, para que possamos ter a previsibilidade e comprometidos com a saúde das famílias gaúchas, né, por todo o estado, os jovens e crianças, embora não sejam aqueles em que se verificam maior letalidade do coronavírus, são agentes transmissores, né? Esses jovens e crianças reunidos numa sala de aula, numa escola, se tornam uma interação que é potencialmente muito forte na disseminação do coronavírus e, portanto, nós determinamos aqui, e está sendo comunicado neste momento, que as aulas estão suspensas no estado do Rio Grande do Sul até o dia 30 de abril, para que possam ter a previsibilidade, as famílias se organizarem. Nós estamos dando esse prazo amplo, porque visualizamos que ao longo do mês de abril, mesmo que lá na frente possamos discutir outras medidas, nós não vemos neste momento a possibilidade de regredir nas medidas de restrição de contatos e por isso as aulas estão suspensas no estado do Rio Grande do Sul até o mês de abril, até o final do mês de abril. Eu vou pedir aqui que nos acompanhe a câmera para a gente poder recapitular para quem está nos acompanhando no dia de hoje as nossas informações. Nós temos um mapa, né, e esse portal está disponível nas redes do governo do estado, em que se apresentam os municípios onde que nós temos as incidências. No estado do Rio Grande do Sul, você vê que em Porto Alegre, somando a outros municípios aqui próximos a Porto Alegre, nós temos 176 casos, né? A lista dos municípios, logo ali à esquerda, se visualiza
161 casos em Porto Alegre, 15 casos em Bagé, 13 casos em Caxias do Sul, 8 casos em Canoas, 7 casos em Torres e depois outros municípios seguindo o perfil das faixas etárias aqui identificadas, né, onde que estão se identificando essas incidências, e a evolução pela data da coleta, né, não é pela data do exame que foi feito, mas pela data em que foi coletado, a gente vê como que está se comportando no estado do Rio Grande do Sul a partir dos exames que estão sendo feitos, a grande maioria aqui da população do sexo masculino. E aqui embaixo um outro monitor em que nós temos informações semelhantes, mas também a comparação do estado do Rio Grande do Sul com mais de 100 contaminados, né? A posição do estado do Rio Grande do Sul, a posição em relação à região sul, que tem 14% dos casos do Brasil nesse momento, a posição do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre em relação ao mundo. Nós trabalhamos fortemente com os dados para termos a compreensão da situação do Rio Grande do Sul. Aliás, das frentes que nós trabalhamos na questão da saúde, a disponibilização de novos leitos, a garantia de equipamentos de proteção individual e a testagem, né, exames, testes rápidos e testes com a pesquisa feita pela Universidade Federal são as frentes de trabalho, né, que capitaneiam que orientam, são as diretrizes que orientam o nosso trabalho na questão sanitária. E os dados são fundamentais para a definição de restrições e toda a política estabelecida pelo governo do Estado para a definição de políticas públicas relacionadas ao distanciamento social, sempre com base em evidências científicas, sempre com base em dados. Na ciência é que nós tomamos as nossas decisões. Então, respondendo a algumas das perguntas que nós recebemos da imprensa, a primeira delas pergunta: ontem o senhor fez videoconferência com a bancada gaúcha que realocou 100 milhões de reais das emendas da bancada para destinação no combate ao coronavírus. Como será aplicado esse recurso? Uma conversa bem importante, com muita informação em relação à nossa bancada federal gaúcha. Nós falamos sobre a aplicação dos recursos das emendas parlamentares, dos 220 milhões, 174 milhões de reais da bancada federal vão para a saúde. A gente quer agradecer aqui o apoio dos nossos deputados e senadores. Os recursos vão ser investidos em ações como compra de equipamentos de proteção individual, os EPIs, na criação de clínicas de triagem nos municípios, para que a gente possa, né, organizar a entrada no sistema de saúde com clínicas de triagem. Alguns municípios estão estabelecendo centros de atendimento a síndromes gripais e síndromes respiratórias para organizar essa demanda dentro da estrutura hospitalar do município. A gente quer estimular isso com esses repasses de recursos. Em hospitais com leitos de UTI, em hospitais municipais onde o atendimento à rede pública é de 100%, na compra dos equipamentos necessários para a estruturação de mais 100 leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul, na aquisição de respiradores e também no custeio do transporte sanitário de urgência e emergência para os municípios que são referências, né? Nós teremos certamente uma despesa aumentada no transporte, haja vista que nós teremos centros de referência no estado e teremos que transportar pacientes e esse transporte também é de alto custo e esse apoio da bancada federal vai ajudar na prestação desse serviço. Mas também conversamos com a bancada federal sobre outros itens da pauta econômica que derivam do coronavírus. O Congresso Nacional vai ter que decidir nos próximos dias, nas próximas semanas, sobre temas muito importantes em relação ao apoio do governo federal para os estados e para os municípios com a reposição de perdas econômicas para os estados, a reposição do Fundo de Participação dos Estados, os critérios que vão definir a distribuição desses recursos do fundo, outras pautas de alcance de recursos para os governos estaduais poderem manter os serviços públicos. Nós vamos ter uma queda grande na nossa receita e precisamos do apoio federal, do apoio do governo federal, e a bancada federal gaúcha é fundamental nessa estratégia. Discutimos também até o Plano Mansueto, por exemplo, que embora não seja de auxílio imediato, ele é de apoio no médio e longo prazo
e que deve ser votado também nos próximos dias, é possível, o relatório do deputado Pedro Paulo, que vai alterar o plano de recuperação fiscal e que vai ser muito importante também para o Estado do Rio Grande do Sul no médio e no longo prazo, mas a gente precisa de apoio com liquidez imediata, com injeção de recursos no curto prazo, porque as medidas que foram anunciadas pelo governo federal não são suficientes e não atendem nem de perto estados em dificuldade, como é o caso do estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, por exemplo, são estados que já não pagavam a dívida com a União. Então a suspensão do pagamento da dívida com a União não gera nenhum efeito para o estado do Rio Grande do Sul e a gente precisa que isso seja, com apoio da bancada federal, tratado lá em Brasília, para que o Rio Grande do Sul receba apoio, como outros estados estão recebendo, para manter serviços, garantir os investimentos na saúde e até para desonerar setores atingidos da nossa sociedade, para garantir o emprego da população, que é algo para o que estamos olhando atentamente. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União expediram, na noite dessa segunda-feira, uma notificação ao governador para que, em relação à pandemia do coronavírus, retome, em caráter de urgência, as medidas de isolamento anteriores ao decreto estadual, publicado na sexta-feira passada. Qual será a resposta do governo? Bom, em primeiro lugar, é importante ser dito aqui que estes órgãos não têm competência para fazer ajuizamento de ação em relação a este tema. É de uma prerrogativa do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, que inclusive integra o Conselho de Estado e está acompanhando as iniciativas que o governo do Estado está tomando. Em primeiro lugar, não tem competência o Ministério Público Federal, assim como tiveram que fazer, por exemplo, em relação ao presidente da República o pedido ao Procurador-Geral da República. Aqui o máximo que deveriam ter feito era encaminhar para o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, que é quem tem a legitimidade, a prerrogativa, a competência para ingresso de qualquer ação. Em segundo lugar, não houve qualquer relaxamento de decreto por parte do governo estadual. Isso é muito importante ficar claro, Não tem sido corretamente abordado. Em muitos lugares, nós observamos a forma como tem sido abordado. O governo do Estado não relaxou nenhuma medida das que nós expedimos desde o início desse processo, e nenhuma delas nós voltamos atrás, e nenhuma delas nós revogamos. Se mantém as restrições no mesmo nível que sempre estiveram vigentes com os nossos decretos. Assim, não há que se falar em retomada de restrições, porque nunca deixaram de haver as restrições que nós impusemos nos nossos primeiros decretos. Isso é muito importante também de ser compreendido. E reiterar, todas as nossas tomadas de decisão são com base em evidências científicas, com apoio de especialistas, com ampla discussão com a nossa equipe de saúde, com a nossa equipe, com os cientistas que orientam as ações do nosso governo nos comitês que nós estabelecemos. E trabalhamos para, com sinergia, com sintonia em relação aos municípios, definir o nível de restrição. Nós estamos aprimorando ainda mais os nossos dados e informações, desde os casos dos exames, o diagnóstico que temos, com a pesquisa que será feita pela Universidade Federal de Pelotas e pelas outras universidades, por amostragem, identificando a prevalência na população, com os dados das internações, quantas internações, qual o perfil, quais as regiões, tudo isso está sendo organizado e processado para ser a grande orientação das ações, tanto para restringir mais, se for o caso, quanto para relaxar restrições no futuro, se for o caso. Mas não temos nenhum medo de tomar medidas mais restritivas, assim como também orientados pela ciência, vamos, eventualmente, lá na frente, relaxar restrições. Não é o caso pelo momento, inclusive anunciei aqui, nós estamos prorrogando a suspensão das aulas no estado do Rio Grande do Sul até o final do mês de abril, porque se impõe essa restrição em defesa da vida, da saúde dos nossos cidadãos gaúchos. E por fim, a nossa última pergunta aqui é como o governo está organizando para manter o atendimento de saúde à população e ainda resolver a demanda de UTI para atender os casos graves
do Covid-19 e avalia a possibilidade de requisitar leitos de hotéis ou utilizar estádios e outros locais para montar atendimento se necessário, nós já mapeamos aí estruturas que podem ser oferecidas, já temos também na iniciativa privada identificados, né, a estrutura necessária para estabelecermos centros de triagem, hospitais de campanha, se for o caso, para internações e observações clínicas. Tudo isso está mapeado para ser disparado, se for o caso, a estruturação dessas novas estruturas. Até o presente momento, né, pela evolução que temos do quadro no estado do Rio Grande do Sul, ainda não se apresentou necessária esta implementação, mas nós estamos permanentemente avaliando o quadro de evolução do contágio do coronavírus e poderemos, em algum momento, disparar novas ações. Temos ofertas de leitos em hotéis, tanto na capital quanto no interior. Temos outras estruturas de centros de convenção, ginásios esportivos que poderão abrigar espaços também para observação clínica. Todos esses espaços estão mapeados e poderão ser eventualmente requisitados. Estamos também identificando nos leitos de UTIs privados, né, a disponibilidade, de acordo com a demanda que tem, para oferecerem leitos ao Serviço Único de Saúde, ao Sistema Único de Saúde, o SUS, diante de eventual necessidade. Então, estamos trabalhando com orientação, com dados e vigilantes para o enfrentamento do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, nos encontramos amanhã.